Você já ouviu dizer que a importação simplificada é desburocratizada, que tudo vai ser resolvido num passe de mágica e você nem precisa de despachante aduaneiro, não é? Mas será que isso é verdade? Olá, eu sou Carlos Araújo, especialista em importação empresarial, e nesse canal você vai ver conteúdo sobre importação, logística, comércio exterior toda semana. E eu já te convido para você me acompanhar se você gosta de conteúdos assim. Te convido a ficar comigo até o final desse vídeo, porque você vai descobrir como funciona a coisa, quais são as verdades e o que está oculto em uma importação simplificada. E isso pode salvar dinheiro no seu bolso. Muita gente acredita que empresas como DHL, FedEx e UPS, elas vão fazer tudo, desde a origem até o destino, porta a porta, e principalmente se houver alguma complicação na aduana brasileira, que elas vão estar ali para resolver as coisas. Mas será que na prática realmente é assim que acontece? A promessa de praticidade e não burocracia funciona até um certo momento. O problema começa quando surgem imprevistos, aquelas situações que fogem à normalidade, e principalmente quando a necessidade de um estudo aprofundado vai ser necessário. Quer um exemplo? Quando o seu estado tem uma redução tarifária praticada para toda a importação. Santa Catarina e o Paraná é assim, a alíquota cai para 12%. E na maioria das vezes, essas empresas de courier não vão aplicar esse tipo de redução na sua operação. Elas vão entender que é a alíquota cheia, vão recolher, e quando você receber a mercadoria na sua porta, já está com o imposto pago além do que deveria. E ainda há aqueles casos em que a aduana brasileira diverge do que está escrito ali. Ela acredita que aquele preço não é o praticado, ou então ela entende que o documento contém um erro, e simplesmente as empresas de courier vão aceitar isso sem ao menos discutir. Você não vai ter a oportunidade, a possibilidade de questionar aquela ação. E aí sabe o que acontece em situações como essa? As empresas de courier vão aceitar aquilo sem questionar, sem ao menos te avisar. Como tudo acontece muito rapidamente, muito veloz, você nem sabe que aquilo está passando por alguma divergência. E quando você recebe a mercadoria, o estrago já está feito. Você não teve a oportunidade de discutir. E é aí que a simplicidade do processo acaba. Ou seja, agora passou a ser ruim para você. A importação simplificada é útil, principalmente em operações pequenas. Imagina você ter um serviço porta a porta, coleta na China, em qualquer lugar da China, embarca na China, vem para o Brasil, desembarca no Brasil, faz a nacionalização, já recolhe os tributos para você e de repente a operação está na sua porta. Isso é fantástico e não há como questionar os benefícios que esse tipo de operação traz para o importador, sobretudo aquele importador pequeno que opera no Mercado Livre, na Shopee, que não tem condições de fazer uma importação formal ou importação marítima ou até mesmo um container. Para ele, essa situação é o melhor dos mundos. Porém, estamos falando de importação no Brasil, e quando a Receita Federal decide criar algum entrave, alguma divergência, aí essas empresas não estão preparadas para discutir em seu nome. Elas simplesmente vão acatar aquela decisão e vão seguir o rumo. E se você for questionar depois, elas vão dizer simplesmente, foi uma decisão fiscal. Nesse momento, a figura do despachante aduaneiro é primordial. Por quê? Porque ele é um especialista em legislação, em operação e importação, e vai poder ou poderia analisar a sua situação no detalhe, saber se aquilo que está sendo questionado é devido ou não. Se não for devido, ele poderia questionar a fiscalização e colocar as coisas no devido eixo. Inclusive, o despachante aduaneiro poderia resguardar os seus direitos. Como eu falei aqui, se você é uma empresa de Santa Catarina, uma empresa do Paraná, você tem assegurado o ICMS de 12 na entrada, mesmo que você seja MEI, mesmo que você esteja no Simples. Está lá na legislação do Estado. O ICMS segue uma regra estadual. Se está lá, você tem direito. E por que a empresa de courier não fez isso? Ou não sabe, ou quem está na linha de frente não se preocupou, ou isso é um procedimento deles fazer todo mundo igual, e o seu acabou entrando na vala comum. Além disso, para mim é o pior, em muitos casos há cobranças arbitrárias por parte da aduana brasileira. Ela simplesmente entende que aquele produto não custa aquele preço e o que vai fazer é arbitrar um preço. E sobre esta operação de arbitramento, além de você ter que recolher um imposto sobre o novo preço, ela ainda vai lhe cobrar uma multa de 100%
entre o valor declarado e o valor arbitrado. E aí fica a pergunta, será que isso está certo? Mas só que no dia a dia o que acontece? A empresa de courier simplesmente vai lá, arbitra, recolhe a multa e quando você recebe a mercadoria na sua porta, já está com a multa cobrada, você não tem nem o que discutir. Em situações assim, se houvesse um despachante aduaneiro, isso poderia ser discutido. Isso ia ser analisado, ia ser levantado provas se realmente aquele preço está adequado ou não. Estando adequado, ia ser apresentado essas provas e o processo poderia ser discutido. Então, é preciso deixar uma coisa clara. Não estar aqui se tirando o valor que a importação simplificada traz aos seus clientes. São operações que corriqueiramente acontecem dentro de um padrão, acontecem numa forma muito rápida e ela é, além de célere, de rápida, ela tem um preço muito acessível. Contudo, ela não é a solução para todos os casos. Ela não resolve todos os problemas. E em situações como essa, em que há uma divergência, a figura do despachante aduaneiro seria primordial, seria fundamental. Eu tenho um caso aqui recente, inclusive foi o que me motivou a gravar esse conteúdo, em que a pessoa me chama e fala assim, olha, eu costumo pagar R$4.000 de imposto por cada caixa. Essa era uma conta que ele tinha lá, já com os 60%, o ICMS e tudo mais. E aí, do nada, eu tô pagando 12 mil. Falei, ué, o que aconteceu? Simplesmente o produto teve um preço arbitrado. A Receita Federal comunicou à empresa de courier e essa simplesmente disse por e-mail, olha, não há como pedir revisão, já foi feito. Você paga e depois você pede restituição. Mas a gente sabe que a restituição vai levar quanto tempo? Ele poderia, inclusive, ter desistido do produto. Não, esse preço eu não pago, esse tributo eu não pago, eu abandono a carga para lá. E ele poderia fazer isso se fosse uma situação normal. E por que nessa situação ele não fez isso? Porque simplesmente a empresa de courier acatou o que a fiscalização falou. Para eles, não havia discussão e cabia discussão, sempre cabe discussão. Todo mundo tem o direito à ampla defesa. O que o fiscal está falando, apesar de ter um ótimo embasamento, não é a versão final. Eu posso questionar e numa situação como essa ele não questionou. O que eu poderia ter feito nessa situação? Levantado todos os documentos da operação e ter encaminhado com um expediente explicando todos os pontos e fazendo o meu requerimento ao final. E qual seria o meu requerimento? A partir de toda essa documentação, a fiscalização precisa revisar a sua análise ou então indeferir. Se fosse indeferido, eu ainda teria uma outra instância para discutir, mas não dá para pagar 3 vezes mais porque a fiscalização entendeu que aquele preço estava correto. Não deu ao cliente a oportunidade dele dizer, não, eu paguei esse preço, tá aqui o recibo, tá aqui o comprovante, tá aqui o débito no cartão de crédito, no boleto ou no câmbio, enfim, teria-se uma discussão. Se você está passando por problemas como esse, como descaracterização indevida, preço arbitrado que não é o adequado, ou mesmo você não prestou atenção e achou que a sua operação ia ficar dentro dos $3.000, que é o limite para simplificado, e ela foi descaracterizada, eu posso te ajudar. Sou despachante aduaneiro que faz isso com frequência e eu já tenho resposta para muitas dessas dúvidas e solução para muitos desses problemas. Como especialista em importação, meu dia a dia é interpretando a legislação, pegando cada operação, verificando se o que está sendo aplicado do lado de lá pelas autoridades aduaneiras está em conformidade com a legislação. Para quê? Para que você pague o imposto justo, para que você cumpra as regras como ela está escrita. E se você precisa de ajuda, ó, aqui embaixo tem um link para você me encontrar no WhatsApp. Me chama, me conta o seu caso que a gente vai achar uma solução em conjunto. Obrigado por ter assistido esse vídeo até agora. Se você gostou desse conteúdo, já deixe seu like e já se inscreve no canal. Se você conhece alguém que tem um problema similar, compartilhe com ele esse conteúdo que certamente vai poder ajudá-lo. E se você passou por algo parecido, aqui embaixo, vou adorar ler e responder ao seu comentário. Eu fico por aqui. Até um próximo vídeo.